Por esta estrada passam muitos caminhões, carros de passeio e motocicletas. Os caminhões podem transportar vários tipos de mercadorias que serão vendidas e compradas. O frete é um dos serviços mais importantes na nossa economia. Quando compramos alguma mercadoria numa loja, o valor proporcional do frete deve estar embutido no preço final. Claro, pois os custos fazem parte da formação do preço. Como o preço inclui os custos e sabemos que o dinheiro também tem um custo, podemos concluir que o preço final será maior ou menor, dependendo de se o dinheiro investido na mercadoria foi mais caro ou mais barato. Ficou na dúvida? Eu explico. Se o lojista tiver feito um financiamento para investir, significa que ele terá um custo pelo financiamento, como os juros a serem pagos, por exemplo. Esse custo pode compor o preço final do produto, na devida proporção. Os juros a serem pagos pelo lojista dependem da taxa, do prazo, da periodicidade e do regime. É muita coisa, não é? Vamos por partes. A taxa de juros é um percentual calculado sobre o valor de referência. Por exemplo, a taxa de juros de 1% de R$100 é R$1. Os prazos de até 12 meses são considerados curtos, enquanto prazos acima de 12 meses são considerados longos. A periodicidade é o intervalo de tempo em que a taxa de juros será aplicada, ou seja, o intervalo de tempo que haverá a capitalização. Se dizem para você que a taxa é de 1% ao mês, capitalizada mensalmente, isso significa que a cada mês o valor a que se referem os juros será capitalizado, ou seja, aumentado em 1%. O regime de capitalização pode ser o de juros simples ou o de juros compostos. O de juros compostos funciona basicamente incluindo os juros do período anterior ao capital para calcular os juros do período atual. Mas isso ficará mais claro depois de um exemplo. Lembra do Jonas? Sim, o que tomou o empréstimo para comprar um trator. No exemplo de hoje, ele vendeu sua safra de forma financiada para uma rede de supermercados. Como o Jonas não pode fazer isso diretamente por razões legais, a operação ocorreu por intermédio de um banco, claro. Vamos ao exemplo. Uma rede de supermercados resolveu comprar a safra de Jonas e, para isso, recorreu a um financiamento com um grande banco. Os dados são: preço da safra, 260 mil. Entrada dada no ato da tomada do empréstimo, 65 mil. Pagamento do restante em 3 meses a uma taxa de juros de 2% ao mês, sob o regime de juros compostos. Quanto será que a rede de supermercados deverá ao final de 3 meses? Retirando o valor da entrada, vamos fazer as contas sobre o que restou, isto é, R$195 mil. São 3 períodos, então vamos atualizar o valor mês a mês para você perceber o funcionamento dos juros compostos. No primeiro mês, temos 195 mil mais 2% de 195 mil, que dá R$198.900. No segundo mês, precisamos calcular 2% do valor devido até aqui, isto é, 198.900, para somar a esse mesmo valor. O resultado é R$202.878. Já adivinhou como calcular o valor devido no último mês? Se você calculou o valor de R$ 206.935,56, você acertou. Mas poderia ter chegado a esse valor diretamente, sem precisar calcular mês a mês.
Basta ver como os cálculos podem ser, digamos, agrupados. Ou seja, o valor do último mês pode ser calculado por montante igual a capital vezes 1 mais taxa de juros vezes 1 mais taxa de juros vezes 1 mais taxa de juros, ou seja, capital vezes 1 mais taxa de juros, entre parênteses, elevado ao cubo. Agora vamos ao exemplo. Primeiro exemplo. Um capital de 1.400 foi aplicado a juros compostos em um fundo de investimento, que rende 7% ao ano. Qual será os juros acumulados após 24 meses? Vamos pegar primeiro os dados da questão, que tem como capital inicial 1.400, a taxa de 7% ao ano e o tempo está em 24 meses. Notamos que o tempo e a taxa estão em unidades diferentes, mas sabemos que 24 meses é igual a 2 anos. Logo, o T é igual a 2 anos e que a taxa precisa ser escrita na forma decimal, ou então que a taxa é igual a 0,07. Para calcular, iremos fazer com a seguinte fórmula. M é igual a C de 1 mais I elevado a T. O M, que é de montante, vamos encontrar primeiro. Então, fica M igual a 1.400, 1 mais a taxa, que foi 0,07. Tudo isso elevado ao quadrado. Logo, o montante é igual a 1.400 de 1 mais 0,07 é igual a 1,07 ao quadrado. Montante é igual a 1.400 vezes 1,07 elevado ao quadrado é igual a 1,1449. Logo, M é igual a 1.602,86. O montante da questão encontramos. Agora, para encontrar os juros, temos que a fórmula J é igual a montante menos capital. Então, J é igual o montante, que é 1.602,86, menos o capital inicial, que é de 1.400. Logo, os juros a ser encontrado é de 202,86 centavos. Então, temos que os juros acumulados após 24 meses é de 202,86 centavos. Vamos lá ao segundo exemplo, que fala: quanto conseguireis se investir em um capital de 2.000 a juros compostos de 3% ao ano durante um período de 48 meses? Pegando os dados da questão, que me dá como capital inicial de 2.000, a taxa de 3% ao ano e o tempo em 48 meses. Como 48 meses equivale a 4 anos, notamos que a taxa está em anos. Então, fica montante é igual a capital de 1 mais a taxa, tudo isso elevado a t. Montante é igual a 2.000 vezes 1 mais 0,03, que é a taxa, tudo isso elevado ao tempo, que é de 4 anos. Montante é igual a 2.000 vezes 1 mais 0,03 é igual a 1,03 elevado a 4. Montante é igual a 2.000 vezes 1,1255. Montante é igual a 2.251. Logo, então, encontramos nosso montante de 2.251.